Muitas notícias do Fluminense nesse vídeo. A gente pode ter reforço para essa reta final. Segundo portal importante que cobre o Fluminense, jornalista fala sobre a necessidade do Fluminense ter uma SAF, um parceiro forte patrocinando o seu futebol. As chances do Fluminense de rebaixamento atualizadas e outras informações do Flu. Deixe o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. A Central Fluminense está quase com 46 mil inscritos, então vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias. Eu quero começar falando sobre Kevin Serna, notícia do Globo Esporte. Ele vem apresentando uma boa evolução e a tendência é que fique à disposição logo após a pausa para a data FIFA. A ideia é ter o jogador em campo só quando ele estiver totalmente recuperado, o que é trabalhado para acontecer contra Fortaleza e Cuiabá. Kevin Serna, que é um jogador que chegou no meio da temporada, foi importante em alguns momentos, deu um gás novo ali ao ataque no Fluminense, teve ali uns lapsos, a gente pode dizer assim, de um grande jogador, mas assim, na minha opinião, o Kevin Serna é um jogador mediano. Acho que a torcida tá com esse carinho todo com ele, se empolga mais facilmente, porque ele chegou agora, o Fluminense tem um ano difícil, e querendo ou não, ele mostrou coisas diferentes do que a maioria dos atacantes do Fluminense, mas eu acho ele de um nível mediano, mas assim, acho que é um bom jogador para se compor no grupo, pode ser muito importante para o Mano Menezes, principalmente no esquema do Mano Menezes, jogador rápido, driblador, transição rápida, faz diferença ter esse cara com a gente. Então a gente espera que o Kevin Serna consiga se recuperar e participar desses jogos aí, já que o Fluminense ele voltou a ficar próximo da zona do rebaixamento com os acontecimentos dos últimos jogos. O Fluminense empatou com o Grêmio, resultado muito ruim, gente. Resultado realmente muito ruim, aquele empate contra o Grêmio, além da derrota para o Vitória lá em Salvador nos últimos minutos, também seria um empate muito importante para o Fluminense naquela altura da partida. Beleza? Vamos seguindo aqui com as informações, com as notícias do Fluminense. Agora eu quero falar da CBF, detalhando as rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Rodada 34, Fluminense Fortaleza, dia 22 de novembro, sexta, às 9h30 do Maracanã. Cara, virou moda, né? O Fluminense jogar sexta. Jogou sexta contra o Grêmio, vai jogar sexta agora contra o Inter e agora vai jogar no dia 22 contra o Fortaleza no Maracanã. Rodada 35, Fluminense Criciúma, dia 26 do 11, numa terça, 7 da noite, será esse jogo no Maracanã. Pô, que é isso? Botando os jogos do Fluminense em casa em horários bem ruins, né? Em dias alternativos, a gente pode dizer assim. E a rodada 36, Atlético e Fluminense, dia 1º de dezembro, às 6h30 na Liga Arena, aí no estádio do Atlético Paranaense, domingo. Então tá aí esse destrinchamento da CBF, esse detalhamento da CBF dessas rodadas finais do Fluminense. Ainda falta a 37ª e a 38ª rodada, tá certo? Então, onde a gente de olho aí nesse restante de campeonato do Fluminense. Precisamos vencer esses jogos em casa para a gente garantir essa nossa permanência. O Fluminense está com 37 pontos, vencendo esses dois jogos em casa, pelo menos o Fortaleza, o Criciúma, além do Cuiabá em casa, eu acredito que o Fluminense se garante na elite do futebol brasileiro. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre nos acompanhando por aqui. Um abraço para o Geraldo Machado de São Sebastião, São Paulo, Edival Machado de Araruama aqui no Rio, família Machado tá em peso aqui na Central. O Robson de João Dourado na Bahia, para o Vanderlei da Mata, tá sempre com a gente aqui de Petrópolis, Lamberto Alvim de Angra dos Reis, José Fernando aqui do Rio de Janeiro, para o Valdir lá do Paraguai, valeu demais, o José Maurílio de Utinga, Bahia, e o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua
participação, por sempre estar acompanhando a Central Fluminense. Clica aí no joia, ative o sininho para não perder nenhum vídeo da Central. Se você não é inscrito, inscreva-se e olha o comentário aí fixado, comente sobre as informações, comente lá onde está assistindo a Central para a gente mandar um abraço para você. Clica nesse link aí para o nosso canal do WhatsApp para você ter todas as informações do Flu de forma simultânea. Não perca essa oportunidade. Jornalista do Extra cita o Fluminense em sua coluna falando de clubes, SAF e grandes patrocinadores. Eu estou falando do Gilmar Ferreira, esse que está passando em sua tela, porque ele fala do Botafogo, do seu superfaturamento, de o que se transformou o Botafogo depois da SAF, como ele é competitivo, cita exemplos também de outros clubes que viraram SAF, como o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Cruzeiro, o Vasco. Claro, ele sempre deixando claro cada realidade desses times, mas mostrando alguns pontos positivos depois da transformação do clube associativo para ser uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Citou também o Flamengo, o Palmeiras como clubes que evoluíram financeiramente, mesmo sem SAF, né? O Palmeiras com um patrocínio muito forte da Crefisa, o Flamengo a gente não precisa nem dizer, né? Mamãe Globo injetando bilhões aí nesses últimos anos, a gente pode trazer aí dos últimos 20 anos aí, houve uma injeção enorme de dinheiro da Globo no Flamengo, além de conquistar patrocínios e alguns títulos importantes que isso aumenta a sua receita. Revelou alguns jogadores hoje de elite mundial, como o Vinícius Júnior, isso também entra na conta. E o Gilmar Ferreira, ele fala do Fluminense como um clube que precisa redirecionar a sua ideia, a sua filosofia de gestão, porque ele cita o Fluminense, atual campeão da Libertadores, nessa temporada se viu a ilusão de ser bicampeão perdida por conta dessa falta de investimento, e isso é verdade. O Fluminense, você, apesar de ter gastado aqui no meio do ano, porque a situação era muito ruim, não é o normal do Fluminense chegar e fazer a janela que fez no meio do ano. Não, assim, eu nem acho que foi uma janela esplendorosa do Fluminense, mas o Fluminense gastou o que normalmente não costuma gastar, porque a situação estava muito ruim. Mas a gente vê o abismo financeiro hoje de clubes endinheirados, como falei, o rival da Lagoa, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Botafogo hoje, para o Fluminense. O Fluminense tentou a contratação do Luiz Henrique, repatriar, né? E assim, o Fluminense fez um esforço danado para repatriar o Luiz Henrique, tentou oferecer até 37 milhões de reais para comprar. O Botafogo pagou mais de 100 milhões no Luiz Henrique. Ponto. Fora outros jogadores aí, o Thiago Almada também custou mais de 100 milhões ao Botafogo. Então, assim, o Fluminense não tem essa condição de outros clubes. E, cara, chega uma hora que isso começa a fazer diferença. Você vê hoje o elenco do Botafogo, você vê o elenco do Flamengo, apesar de não estar jogando um futebol bonito. Cara, o Flamengo tem muito jogador importante que está no estaleiro, está no departamento médico. O Pedro, o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo. Se o Flamengo tivesse completo, estaria, né, realmente com um elenco, um time muito melhor do que já tem, né? E tu vê os caras que estão jogando aí, Gabigol, o Plata agora que chegou, não acho nem um excelentíssimo jogador, mas seria titular no Fluminense. O Michael que voltou, seria titular no Fluminense, é um bom jogador, né? O Botafogo tem várias opções, do goleiro ao atacante, né? Tem 2, 3 peças por posição. E o Fluminense aqui a gente tem as nossas dificuldades na formação, na hora de investimento, que a gente tem um limite, infelizmente, nesse modelo associativo. Então, assim, eu concordei em partes com o Gilmar Ferreira, eu concordo que o Fluminense precisa urgentemente redirecionar o seu modelo de gestão, seja a SAF, seja uma grande parceria, como foi na época da Unimed, foi de muito sucesso para o Fluminense. O Fluminense conquistou títulos importantes, apesar de eu achar que o Fluminense
tinha que ter conquistado muito mais do que conquistou naquela época. Eu acho que o trabalho era muito amador. A gente vê isso hoje vendo outras equipes, né, num modelo organizado, até com menos dinheiro, claro, proporcional à época que a Unimed investia no Fluminense, conquistando muito mais. Mas eu quero sua opinião, torcedor tricolor. Sua opinião é muito importante para a gente aqui na Central. Vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense, porque eu quero falar sobre as chances matemáticas do Flu contra o rebaixamento. É isso mesmo, torcedor tricolor. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma nova atualização. Eu vou trazer para vocês aí, ó. O Atlético Goianiense, a probabilidade de cair é de 99,95%, o Cuiabá 98%, Juventude 63%, o Bragantino 44%, o Atlético Paranaense 42%, o Fluminense 16%, o Criciúma 15%, Vitória 9%, Corinthians 6% e o Grêmio 3%. Então tá aí as probabilidades dos clubes quanto à zona do rebaixamento. O Fluminense poderia estar numa situação muito melhor, muito menos complicada, porém, nos últimos 2 jogos contra adversários diretos, o Fluminense deu mole e só conquistou 1 ponto de 6. Né? Ao meu ver, a gente tinha chance de conquistar pelo menos 4 pontos, eu falei no início desse vídeo. Tomamos o gol da derrota para o Vitória nos acréscimos, e a vitória contra o Grêmio escapou nos acréscimos também. A gente tem muita coisa, a torcedora do Fluminense tem muita coisa a reclamar desses gols tomados nos últimos minutos das partidas. E a última informação que eu quero trazer aqui não é uma boa notícia não. O Fluminense não vai ter o Ares contra o Internacional, e você sabe o retrospecto do Fluminense sem o Ares, torcedor tricolor. Olha como foi a temporada do Fluminense sem o Ares em 2024. 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. 12 gols pró e 15 contra. O retrospecto não é bom sem o John Ares, que vem chamando a responsabilidade nos últimos jogos. Desde que ele voltou da Copa América, o Fluminense é outro, e ele, infelizmente, vai sair do Fluminense no final da temporada. A tendência é essa. Então, são os últimos, acho que é o último mês, a gente pode dizer, né? Praticamente o último mês e meio aí que a gente vai curtir John Ares, nosso ídolo, nosso colombiano mais amado, com a camisa do Fluminense. Mas a gente precisa concentrar e escapar na zona do rebaixamento. Escapar, né? Já tá fora, mas a gente precisa continuar fora quando chegar a 38ª rodada. Essas eram as informações que eu queria trazer para você, torcedor tricolor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Valeu!